boa noite para você que está ligadinho no Gazeta Esportiva. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma edição do nosso querido programa aqui da TV Gazeta. E hoje essa bancada com uma dupla que, olha, para mim é inédita, porque é a primeira vez que eu estou aqui ao lado do Chico Lang, né, Chico? É verdade. E aí, tudo bem com você? Tudo bem, estou meio triste porque o Flu parece que está dando adeus ao Campeonato Mundial, né? Pois é, né? Tinha uma esperançazinha que o brasileiro chegasse à final, pelo menos, mas pelo jeito a coisa não deu. Queria que o Palmeiras tivesse chegado. Não, né? Palmeiras não. Todo brasileiro não. Brasileiro não. Palmeiras não. O Palmeiras não é brasileiro. Palmeiras é Palmeiras. Ah, entendi. É E aí aqui do outro lado, Osmar Garrafa, vocês já viram como é que vai ser o programa hoje, né, Garrafa? Tudo bem? É isso, Mar. Tudo bem, tudo ótimo. Então tá bom, gente, ó. Hoje a gente vai falar sobre os problemas no caixa do Corinthians e também trazemos uma declaração exclusiva do Marcelinho Carioca. Já o Palmeiras busca reforços para o segundo semestre. Alexandre Silvestre e José Paes vão atualizar tudo para vocês. Olha aí os dois aí dando tchauzinho, querido tchauzinho dos nossos amigos ali no Pacaembu. Tem ainda os 5 desafios do São Paulo e o novo técnico do Botafogo. Tudo isso depois dessas dicas. Então é rapidinho, a gente já está de volta, né? E vamos começar por aqui com a nossa enquete do dia, olha só. Qual treinador tem mais condições de fazer a diferença no segundo semestre? Abel Ferreira do Palmeiras, Kleber Xavier do Santos, Dorival Júnior do São Paulo. Opa, Dorival Júnior do Santos. Gente, Dorival Júnior, ele já passou por todos esses, tá, gente? É por causa disso. Dorival Júnior do Corinthians ou Hernan Crespo, aí sim, do São Paulo. Você vai entrar lá na nossa enquete, no site gazetesportiva.com e deixar o seu voto. Quero saber de vocês aqui, quem, Chico Lang e Osmar Garrafa, tem mais aí ferramentas para trabalhar melhor no segundo semestre? Olha, eu acho que é o Crespo, viu? Ah, é, Chico? Crespo, por quê? Porque está pegando o time agora fresquinho, né? Vamos dizer assim. Embora está herdando do Zubeldia, uma equipe já montada, mas ele está pegando um time que para ele é novidade, né? Então eu acho que ele vai ter condições de desenvolver um bom trabalho, na minha opinião. Diferente do Dorival, por exemplo, que já tem um time pronto na mão, que não correspondeu, né, antes da parada aí do Mundial de Clubes e que agora pode dar um sinal de vida. Mas eu prefiro ficar com o Crespo. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Não, assim, não é questão de fazer ou não um bom trabalho, né, no meu ponto de vista. Eu entendo que o time titular do Corinthians é um time que apresenta boas opções ao Dorival. O elenco já é um tanto quanto complicado. O Dorival, até por conhecer muito o futebol brasileiro, conhecer as equipes do futebol brasileiro, conhecer o próprio Corinthians, ele sai em vantagem em relação ao Crespo, que está voltando agora. É verdade que o Crespo já trabalhou por aqui. O Kleber Xavier tem problemas no Santos. Então, talvez, se o Dorival conseguir impor aquilo que ele tem de filosofia, de trabalho, e o Corinthians não perder ninguém, acho que o Dorival, Marina. Tá certo então, gente. Ó, só relembrando então para vocês, tá? Dorival Júnior do Corinthians, Kleber no Santos e daí Palmeiras. Temos o Abel Ferreira que eles não votaram aqui, né? E o Hernan Crespo do São Paulo. Eu vou chamar aqui José Paes para a nossa conversa, que está lá no estádio do Pacaembu. Boa noite, Zé. Tira uma dúvida aqui do nosso público, minha também, né? Quando o Palmeiras volta de fato aí a campo pelo Brasileirão? Boa noite. Boa noite, Mar. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. O Palmeiras ele volta a campo na próxima quarta-feira, sem ser amanhã, quarta-feira da semana que vem, o famoso dia 16 de julho, para enfrentar o Mirassol, jogo às 19 horas, lá no Allianz Parque, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Existia aí uma expectativa de que o Palmeiras poderia enfrentar o Santos, né, num clássico, nesse final de semana agora, no domingo. Mas a CBF disse que esse jogo nunca tinha sido marcado para domingo, dia 13 de julho, que o jogo estava a definir e ainda será definida a data dessa partida, esse clássico aí entre Santos e Palmeiras, com o mando do Santos, que deve levar, claro, esse jogo lá para a Vila Belmiro. O Palmeiras, ele está de folga, né? O Verdão voltou lá do Mundial de Clubes depois da eliminação no sábado, chegou aqui no Brasil, está de folga até a próxima sexta-feira, quando se reapresenta na Academia de Futebol, visando aí a retomada dos jogos aqui no Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. E aí, então, treina na sexta, se preparando para o jogo contra o Mirassol, dia 16 de julho, lá no Allianz Parque. Devolvo para vocês, sigo aqui para daqui a pouquinho a gente bater mais bola em relação ao Palmeiras no Gazeta Esportiva, tá bom, Marina?
Tá certo, Zé. Brigadão aí pelas essas primeiras informações. E aí eu já jogo para vocês. Palmeiras não tem jogo esse final de semana, vai ter uma folga aí, né? Meio prolongada até o final Vai ajudar, né, Garrafa? Vai ajudar a passar a ressaca, né? Essa é a grande verdade, que a ressaca tá forte ainda, né? Os caras estão com a cabeça ainda no jogo com o Chelsea, né? Então, vai dar um tempo para todo mundo colocar os pingos nos is, não é verdade? E pegar depois o Mirassol. O Mirassol, que aliás é uma equipe difícil, não é um time fácil de enfrentar, não. Se o Palmeiras bobear, perde 3 pontos. Então, eu vejo assim, que pro Palmeiras é muito bom, acho justo, chegou de viagem e tal, tem toda essa readaptação, o pessoal vai rever família, e aí ganha um prazo um pouquinho maior, mas ruim pro lado do Santos. O Santos que já está há muito tempo sem jogar em função da parada, vivia a expectativa da retomada agora. De qualquer forma, eu entendo que a CBF agiu com correção, ela depois vai ter que se ajustar no calendário, bom para o Palmeiras e ruim para o Santos. Para o Santos seria melhor já retomar nesse final de semana. E Santos com o Neymar, né? Que está prometido ele pelo menos no primeiro jogo do Santos, né? Que não vai jogar fim de semana, mas no primeiro jogo que tiver, Neymar em campo. Tomara que dê certo, né? Que a seleção brasileira está precisando do Neymar. Tá certo, gente. Aí, já que o Zé Paes trouxe pra gente, né, sobre essa volta do Palmeiras, vamos aproveitar e trazer a agenda dos jogos aí, como é que tá a tabela do final de semana. Lembrando, o Palmeiras não joga nem o Santos nesse final de semana, olha só. No sábado, às 4h30, tem Flamengo e São Paulo, que reabrem aí o Brasileirão lá no Maracanã. No mesmo horário, tem Inter e Vitória no Beira-Rio. Ainda no sábado, a bola rola em mais 2 confrontos, Vasco e Botafogo, às 6h30, e também Bahia e Atlético Mineiro, às 9 da noite. No domingo, o campeonato só começa às 7 da noite com Corinthians e Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena, com cobertura, é claro, completa no Mesa Redonda. E tem ainda outros 2 duelos no domingo, Cruzeiro e Grêmio e Fortaleza e Ceará. Na segunda-feira, o Juventude recebe o Sport às 8h e só para confirmar para vocês, né, as 2 partidas que ainda não tem data são justamente o que eu falei, Palmeiras e Santos e também Mirassol e Fluminense que ainda está na Copa do Mundo de Clubes. Tá certo essa agenda aí do final de semana? Assim, que a CBF coloque o Campeonato Brasileiro em número de igualdade das equipes o mais rápido possível, né, Chico? É muito ruim a gente olhar para a tabela, às vezes é necessário, mas é ruim olhar para a tabela e você ver a colocação do clube, mas com aquele asterisco. Porque aí você não consegue fazer uma avaliação real. Ele está em 10º lugar, mas tem mais 3 pontos para disputar. Mas é para disputar, não é que tem mais 3 pontos. Então, aí a leitura do campeonato fica ruim. Que a CBF ajuste o mais rápido todas as equipes com o mesmo número de jogos. Eu temo que a Libertadores da América e a Copa do Brasil compliquem mais essa situação, viu? Porque vai ter datas aí que vão... É verdade, dependendo né? de quem chegar, pode afunilar e a coisa complicar, né? Pode ser uma complicação, né? Mas vamos ver, tomara que tenha bom senso na CBF, o que não é normal, né? Ter bom senso, mas tomara que tenha. Tá certo, olha o Chico. Com quase um mês de Brasileirão parado, é normal você se esquecer de como está a classificação aqui, como o Garrafa estava falando também, né? Fica um pouco confuso. Então, vou mostrar para vocês como é que está a tabela. Ó, o Flamengo lidera a competição com 24 pontos, levando vantagem nos critérios de desempate em relação ao Cruzeiro, que tem um jogo a mais. Red Bull Bragantino é o terceiro, com 23, logo depois aparecem Palmeiras com 22 e Bahia com 21. O Fluminense é o sexto colocado com 20, o mesmo número do Atlético Mineiro. Botafogo e Mirassol aparecem logo na sequência. O Corinthians, aí do nosso querido Chico Lang, é o 10º com 16 pontos. Virando a página, chegam Grêmio, Ceará, Vasco. O São Paulo aparece no 14º lugar com 12 pontos e quem está em 15º é o Santos com 11. O Vitória é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Daí na área de perigo temos Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport. Aí a tabela. É impressionante, né, Marina? A gente olha assim, o Fortaleza é a grande surpresa para mim no aspecto negativo, figurando ali no Z4. Mas sobre o que a gente falava anteriormente, da CBF ajustar o calendário o mais rápido possível, por exemplo, o Palmeiras é o 4º colocado. Ele, muito provavelmente, ele durma já na segunda-feira fora do G4. O Sim. Palmeiras que é postulante ao título. Tá lá, o Palmeiras pode ficar já de fora do G4, nem pela sua atuação, pelo fato de não entrar em campo.
O Bahia, não me recordo de cabeça qual é o compromisso do Bahia. O Bahia vencendo pode superar o Palmeiras. Então, o Palmeiras volta do Mundial, não trouxe o título, então sonhar. Aí você já começa fora, de repente tem um tropeço no Mirassol, você dá uma despencada na tabela, é muito grande, né? É verdade. Agora, o que me preocupa aí é o Flamengo. O Flamengo não, quer dizer, não me preocupa, porque o Flamengo está numa crise danada depois do campeonato, né? Começou uma briga interna porque queriam vender o Pedro, aí o presidente disse não, o Pedro é inegociável, e ficou aquele clima entre ele e o Boto, né, que é o assessor lá, o gerente forte. geral, o homem forte, que é assim, pesado pra caramba. Então, o São Paulo pode tirar vantagem disso. Você vê que o Palmeiras vai talvez até dormir fora do G4, mas o São Paulo pode subir um pouquinho. Aliás, o São Paulo na tabela está mal colocado, né? Vamos falar a verdade. Está um pontinho só, Chico, da zona do rebaixamento de São Paulo. É preciso tomar cuidado. Já pega o Flamengo. Olha o tamanho desse jogo, Flamengo e São Paulo, a importância desse jogo. É claro, está todo mundo ainda meio... Aí a mesmo, tabela, ó. Mesmo quem não está, ó, São Paulo ali, ó. Mesmo quem não está com o seu time ou esteve com o seu time no Mundial, estava todo mundo acompanhando. Agora a gente começa a olhar para a tabela e a gente começa a analisar com mais profundidade, ó. São Paulo perto da zona de rebaixamento, o Palmeiras Santos, podendo sair do G4, o Santos também ali embaixo, o Fortaleza precisa dar uma recuperação. Então, já nesse final de semana, todos os jogos ganham muito em importância e, claro, a cobertura, como a Marina disse anteriormente, total no próximo domingo lá no nosso Mesa Redonda Futebol Debate. E bem falado pelo Chico, né, Chico? O Flamengo precisa dar essa resposta de fato, né? Porque está com essa crise interna, precisa dar resposta depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes. E sabe quem anunciou hoje um técnico, Chico? Botafogo. Botafogo anunciou oficialmente a contratação do Davide Ancelotti. Davide, segundo a mídia italiana, que é filho do treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. O Davide assinou o contrato até o final do ano que vem e já começou os trabalhos no atual campeão da Libertadores. A CBF emitiu um comunicado em que deseja sorte ao italiano no Botafogo e o libera das funções da seleção, mas tem um aviso importante da entidade. Davide vai participar pontualmente da reta final da preparação para a Copa do Mundo do ano que vem. Não vai dar certo. Não gostei, Eu ia perguntar, você já deixa a palavra com vocês, então. Não vai dar certo. Porque ele tinha que contratar um técnico para arrumar a casa, né? O Renato Paiva, por mais criticado que pudesse ser, por jogar na retranca, ele tinha um padrão de jogo na cabeça. Agora vem esse menino aí, Davide, e a gente não sabe o que ele vai fazer. Aliás, ele nunca foi técnico na vida, né? Foi sempre auxiliar do pai. Sim. Né? Ou auxiliar de outros técnicos, mas nunca um técnico efetivamente. Quer dizer, o Fluminense fez uma jogada de marketing, na minha opinião. O Botafogo fez uma jogada de marketing, na minha opinião. Né? Coisa que não deveria acontecer, porque o Botafogo é grande. Está defendendo aí a liderança da Libertadores, né? O título da Libertadores e o título do Campeonato Brasileiro. Então, Chico, o Botafogo, né, como atual campeão da Libertadores, dá um tiro no pé, no meu ponto de vista. Qual é o currículo, né, do treinador que chega no Botafogo? Ser filho do Ancelotti? Esse é o currículo. Né? Imagine vocês, então, vamos contratar o pai do Ronaldo Fenômeno para jogar de centroavante? Ele é pai do Ronaldo Fenômeno. E aí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, mas não me surpreende, porque o Textor, que é o popular gato fogueteiro do futebol brasileiro, ele não é negócio de SAF, nada. Ele é um investidor, um milionário, e ele faz, manda e desmanda no clube, pega o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. E não é uma atitude nada profissional trazer um treinador que não tem nenhuma experiência para o atual campeão da Copa Libertadores. Pode até dar certo. Vai quebrar a cara. Pois é, gente. Eu estava até dando uma olhada aqui, Garrafa, para ver se eu achava o currículo dele, porque, de fato, ele foi preparador físico em alguns clubes, tudo com o Ancelotti ali junto dele, né? Pois é, vamos ver se vai dar certo, gente. Realmente uma aposta. Quem assistiu ontem ao Gazeta Esportiva viu que o Alexandre Silvestre marcou presença num evento com diversos ex-jogadores. Hoje, o Silver volta para a nossa conversa com a entrevista de um grande ídolo alvinegro. Boa noite, Silver. Com quem que você conversou ontem? Marcelinho Carioca, no lançamento da plataforma digital Legends Academy, a academia das lendas do futebol. São vários jogadores e jogadoras
como a Milene Domingues e a Formiga, que fizeram história no futebol feminino, são ex-atletas que ministram cursos sobre futebol à distância, através de uma plataforma digital, uma ideia inovadora, bacana, dá para aprender futebol à distância, dá para ter um contato até mais próximo virtualmente com o ídolo. E nesse evento eu conversei com diversos ex-craques, grandes atletas, ícones da história do futebol brasileiro. Um deles, o Marcelinho Carioca Pé de Anjo, um dos maiores e mais vencedores jogadores da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. O assunto foi Corinthians, mas obviamente respingou no Palmeiras, eliminado do Mundial de Clubes. Então teremos Coringão com uma pitadinha de palestra, como diria o saudoso Roberto Avalone, que está no céu vendo a gente no Mesa, no Gazeta Esportiva. E o Marcelinho Carioca tirou um sarro do rival, mas também não alisou para o Corinthians não. Vamos conferir. Nós, corintianos, vibramos demais, porque, né, por mais que a gente brinque em tudo, porque existe a gozação, a brincadeira. Eu não entendi a ironia. Por que você está feliz? Porque o Palmeiras perdeu pro Chelsea, era tudo que os corintianos, tudo que a gente queria, mano. Porque O Corinthians vai ganhar o quê, cara? o Corinthians É zoar o outro. É zoar o outro. Você não consegue vislumbrar algo melhor no futuro próximo, recente do Corinthians? Cara, Silvestre, se tiver uma administração séria e profissional... Ó, eu lembro que o Bandeira de Melo, que foi presidente do Flamengo, ele falou assim, ó, não pense em títulos. Nós vamos fazer o business plan quando ganhar físico financeiro. E aí, durante 2 anos não ganharam os títulos, mas pagaram todas as trabalhistas, pagaram todas as dívidas. Agora, o Corinthians ele tem que entender, primeiro as pessoas que trabalham, que estão lá dentro, entender o tamanho desse clube, a dimensão desse clube. Não prevalecer os interesses pessoais, o interesse da nação, que são quase 40 milhões de corintianos. Então, a coisa está bem grave, bem séria, e eu não deslumbro nenhum título agora, não. Mas eu acho que dá para ganhar a Copa do Brasil, mata-mata, dia 30 agora. Algumas rodadinhas depois do retorno do Campeonato Brasileiro, no final do mês tem o jogo contra o Palmeiras, 8ª de final, ida na Neoquímica Arena, mas antes do Campeonato Brasileiro, já no domingo o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino. O Marcelinho citou aí a questão financeira, administrativa do Corinthians, que é um verdadeiro caos. O Corinthians até ontem não havia pago o salário CLT, nem dos jogadores, nem dos funcionários do clube, que necessitam muito mais dessa grana. São trabalhadores bem mais humildes do que os jogadores, que também merecem o dinheiro, o respeito, o pagamento. Será que pagou? Eu volto no final do Gazeta Esportiva daqui a pouco para dar essa informação para vocês. Agora sim, eu quero saber de vocês essa fala do Marcelinho Carioca, Garrafa. Séria, direta, você concorda? O Corinthians tem sérios problemas e o próprio Garro disse ao microfone do Silvestre da Neoquímica Arena que os problemas políticos e, claro, consequentemente financeiros, atrapalham o desempenho do time dentro de campo. Isso é inevitável, não tem jeito. Imagina um ambiente como vai ficar no CT se jogadores receberem os seus merecidos salários e os trabalhadores não receberem. A coisa fica muito ruim, né? Todo mundo tem que receber. Então o Corinthians, o presidente Osmar Stabile, que está lá de forma interina, está com muitos problemas e vai ter que rebolar, hein? Vai ter que dançar um tango para a coisa poder fluir, porque não tem como, Chico. Quem trabalha de graça é relógio. É verdade. Isso é verdade. E olhe lá, hein? Tem que colocar bateria em alguns. É verdade. Eu tenho uns que tem que trocar bateria. Mas eu quero dizer a você o seguinte, o Corinthians hoje, na verdade, são 2 Corinthians, né? Um que vai para campo, que está com o salário bem pago, tudo certinho, tudo em dia, uma imagem ou outra lá atrasada, né? O direito de imagem atrasado, mas está tudo pago, está tudo direitinho. Até o Memphis Depay recebeu os 5 milhões que ele estava reivindicando que ele tinha direito. Agora, no clube, a confusão permanece, né? Esse atraso de salários aí é muito triste, principalmente para funcionários que estão lá há anos, né?
e que depende do dinheiro para sobreviver, né? Agora, do Memphis, o Silvestre daqui a pouco vai voltar, até onde a gente tem conhecimento, ele não recebeu também tudo que era devido. Uma parte, né? Recebeu uma parte e a premiação do Paulista ainda não pingou, Chico. Ou Mas seja, é uma confusão danada. A premiação do Paulista não pingou, mas os 5 milhões que ele tinha direito pingaram. Quer dizer, aí são outros 500, né? Ou se pingou uma parte para ele, mas pingou. Entendeu? Agora lá na Mas parte o problema é ser só para ele, né, Chico? Porque daí os não, outros ali, né, não já Zé receberam do ainda. ambiente E outra os coisa. funcionários do clube, como é que fica? E o europeu não está acostumado com essa cultura aqui, porque aqui parece que se normalizou o fato de, não, você ganha muito bem, então você recebe o que está na carteira, e aí a gente vai pagando daqui 30, 60 dias. O europeu não é assim. Então, vamos ver como é que o Memphis vai se comportar e conviver com esse tipo de problema que não deveria existir na maioria dos clubes de futebol brasileiro, mas realmente existe. E para vocês, só respondendo a pergunta ali que o Silvestre fez para o Marcelinho, o Corinthians briga por algum título esse ano? Dá para vislumbrar alguma coisa nesse sentido? Briga, né? Sempre briga por um título, né? Copa do Brasil, não sei, porque de cara pega o Palmeiras, né? Palmeiras e Corinthians é uma Se não briga pela Copa do Brasil, o brasileiro, o Corinthians não briga pelo título, Chico. O Corinthians briga, no meu entendimento, todo respeito a você, ele briga por uma vaga na Libertadores, dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que isso ainda é palpável. A distância dele hoje, já para o líder Flamengo, já é uma distância grande. E se tem algo que o Corinthians pode acrescentar do Campeonato Paulista que vocês já ganharam, o Corinthians já ganhou um título esse ano em cima do próprio Palmeiras, é a Copa do Brasil. Em termos de título, por ser uma Copa, o Corinthians, pela tradição, até pelo time que tem, pode tentar beliscar a Copa do Brasil. O brasileiro, não. O Palmeiras a gente sabe como está jogando, né? Que acabou de sair do Campeonato Mundial e deu para a gente ver os defeitos e as virtudes. Agora o Corinthians, com essa parada, a gente não sabe nada. A gente precisa descobrir que tática que vai ser usada, qual é o esquema mais apropriado para encaixar as peças, né? Isso aí é um problema do Dorival, mas a gente não sabe como é que está funcionando essa coisa dos treinos, né? Então, quer dizer, fica difícil você apontar um favorito nessa disputa da Copa do Brasil. Hoje o favorito é o Palmeiras, que pelo menos a gente sabe como está jogando e não está jogando mal, porque tem um time pronto, né? Apesar do fracasso aí na Copa, né? Tem um time pronto. Vamos ver. Como a gente falou aqui, né, o período de descanso dos jogos está acabando e está acabando para o São Paulo também. E fica de olho nos 5 desafios que o tricolor vai encarar nesse segundo semestre. Está na tela. O técnico Hernan Crespo mal chegou e já tem uma lista de 5 afazeres principais no time do São Paulo para este segundo semestre de 2025. O primeiro deles já está bem claro. La urgencia es el Brasileirao. Es tratar de competir y ganar puntos en función de vivir tranquilos. Sim, a primeira tarefa do treinador em seu retorno ao clube é tirar o tricolor da 14ª posição na tabela do Brasileirão, a apenas um pontinho da zona do rebaixamento. Em segundo, dosar o retorno dos atletas que estavam lesionados no departamento médico. Marcos Antônio, Oscar, Lucas e Ferreira estão treinando normalmente e devem ficar 100% à disposição em breve. Outro tópico importantíssimo do treinador é identificar as carências do elenco. Juan e Igor Vinícius deram adeus ao time do Morumbis e outros jogadores ainda podem sair na janela de transferências do meio do ano. Lembrando que o São Paulo, por si só, já tem um elenco curto. Aí complica, né? A quarta meta de Crespo é fazer o São Paulo seguir vivo nos mata-matas que disputa, sem cair de rendimento no Brasileiro, é claro. Tanto na Copa do Brasil, que paga muito bem, quanto na Libertadores, o time está nas oitavas. Por fim, mas não menos importante, o quinto objetivo é fazer o Morumbis voltar a ferver. Não que a torcida não faça sua parte, pelo contrário, é o desempenho que é de apenas 51% em casa pós-Paulistão. Muito bem, gente. Esses são os 5 objetivos, metas do São Paulo nesse segundo semestre, principalmente do Hernan Crespo, né? Desses 5 aí, quais a gente pode destacar como dos principais? O principal é sair da zona de rebaixamento, né?
Ali perto, né, Ali da perto zona, né? zona do rebaixamento. Tá tudo bem que está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil, tem adversários bons para enfrentar adversários fracos. Mas sair da zona de rebaixamento é crucial, né? Porque o São Paulo, se continuar nessa situação, ele corre o risco de ser rebaixado, né? Corre o risco de ser rebaixado. Futebol é resultado, né? Infelizmente, em campeonato de pontos corridos é isso. Você tem que somar pontos. E o São Paulo precisa somar pontos. Então, Chico, você está coberto de razão. O São Paulo está numa posição incômoda. Esse, para mim, com certeza, é o primeiro grande desafio do Crespo. Né? Ele concorda, né? Ele também falou que é urgente, ele sabe né? disso, né? Você acompanhou de perto, com propriedade. O Crespo ele foi muito inteligente, ele conhece o São Paulo. Acho que isso é um ponto a favor. O Crespo conheceu o São Paulo, apesar de ainda não ter tido esse contato com a torcida São Paulina no estádio. E isso vai acontecer já não nessa próxima rodada, na outra, porque o São Paulo joga fora contra o Flamengo. E talvez o Crespo tenha aquilo que o Zubeldia não teve nesse início de temporada, um elenco um pouco mais forte, mesmo que de forma interna, com as voltas prováveis do Lucas e do Oscar. E eu fico me perguntando, não sei o que vocês pensam, eu fico me perguntando até que ponto vale você investir alto na contratação desses ex-atletas. Porque são jogadores que a gente sabe que são identificados com o clube, são jogadores que tecnicamente podem entregar, mas são jogadores que não têm condição de estar em campo a todo momento. E hoje o futebol, esses clubes exigem muito disso. Compensa o investimento, e eu não estou fazendo uma crítica não, especificamente ao São Paulo, ao Lucas e ao Oscar. O futebol brasileiro vai na contramão, obviamente, vai trazendo jogadores que fizeram história nos clubes, mas gastando muito dinheiro e os caras entregam muito pouco. Quantos jogos, por exemplo, o Lucas e o Oscar fizeram no primeiro semestre? Foram poucos. Foram poucos. O Oscar um pouco mais, né? Não, mas é por isso, Chico. São jogadores que não conseguem acompanhar o ritmo exaustivo do calendário do futebol brasileiro. Repito, a crítica não é ao Lucas, não é ao Oscar e não é só o São Paulo que tem essa postura. Vamos trazer jogadores, o Coutinho também voltou da Europa. É uma coisa meio complicada essa. É complicado, mas o São Paulo tem a chance de escalar a força máxima contra o Flamengo, né? Quando tem força máxima, fica legal, mas não é sempre que tem. Contra o Flamengo. Eu até fiz aqui um esboço de time. Bora lá, Chico. Aqui, ó, o Rafael, o Cédric, o Alan Franco, o Arboleda, o Enzo Dias, o Alisson, o Marco Antônio, bom esse jogador, Marco Antônio, Lucas Moura e o Oscar. Já contando com os dois, né? Tá. E o quadradinho lá com Ferreirinha e André Dias, o quadrado mágico, né, do São Paulo. Eu acho que ele tem condição de colocar André Silva, né? Ele tem condição de colocar esse time em campo, né? Não vejo obstáculo nenhum para ele não escalar a força máxima, já que ficaram aí 15 dias parados, né? Acho que as contusões foram contornadas, é o que se espera, né? Exatamente, é um dos pontos que a gente comentou ali também, né? Como o Crespo vai conseguir dosar, né, a entrada desses jogadores também que estão voltando aí do departamento médico. Mas olha, você sabe quem também deu opinião sobre as chances do São Paulo no segundo semestre? O Palhinha, que fez história pelo tricolor lá na década de 90. O ex-jogador estava no evento que o Silvestre marcou presença ontem, então vamos conferir o que ele disse. Você vestir a camisa do São Paulo, você não sonhar em chegar à Libertadores, não ganhar um Campeonato Brasileiro, não ganhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, você não pode jogar no São Paulo, não pode estar no São Paulo. E logicamente que a gente que passou por lá e tem um carinho muito especial pelo São Paulo e torce para o São Paulo, eu espero que o São Paulo possa alcançar todos esses títulos, porque quanto mais o São Paulo ganha, para nós também que jogamos ali é melhor, porque a gente está sempre marcado na história do clube de um clube vencedor. Mas tem potencial para isso? Tem potencial para isso. Tem potencial. Já visto que tem alguns jogadores que já estão um bom tempo no São Paulo e não é por acaso. Só que às vezes não dá liga, são coisas engraçadas que acontecem no futebol, que às vezes ele não está dando certo numa condição ou numa outra posição. Agora, também tem que entender, às vezes o treinador tem uma opção, pode estar colocando o jogador no local errado, ele não se sai bem, ele desanima, ele deixa de correr atrás do prejuízo para ele poder render um pouco mais na posição que ele gosta de jogar. E aí, o que falar dessa última parte, principalmente? Olha, é difícil para um ex-ídolo de futebol, que nem foi o Palhinha, que conquistou títulos e mais títulos pelo São Paulo, olhar para o São Paulo hoje e falar assim, meu Deus do céu, né? Acredito ou não acredito, né? Porque o São Paulo perdeu muita qualidade daquela época para cá, certo, Osmar? E como jogava bola o Palhinha, né?
jogava muita bola. Hoje não tem um jogador no elenco de São Paulo que jogava igual a Palhinha, né? O que faz uma diferença enorme, Então, todos esses ídolos do passado, quando são chamados para opinar, eles têm aquele São Paulo glorioso na cabeça, né? E não o São Paulo atual. O momento é outro, né, Chico? Que é outra coisa, né? Pois bem, gente, o momento é outro de São Paulo. Vamos ver aí, né, como é que vai ser esse segundo semestre do Tricolor. Muito bem, gente. Agora eu vou pedir a volta do José Paes ao Gazeta Esportiva para falar mais um pouquinho aí do Verdão, né, gente? Porque a gente quer saber sobre o mercado da bola, não é mesmo, José Paes? Eu quero que você volte para cá e traga notícias de mercado da bola, porque a torcida do Palmeiras está preocupada. Estevão foi embora, Paulinho machucado. Conta pra gente, Zé. Pois é, mas o Palmeiras já está tentando, né? Já está conseguindo, eu diria, repor essa perda aí do Estevão, né? O Estevão indo lá para o Chelsea da Inglaterra agora com o fim da participação do Palmeiras no Super Mundial de Clubes da FIFA. O Palmeiras acertou a contratação do Ramon Sosa, que é um atacante, tem 25 anos, jogador paraguaio, estava lá no Nottingham Forest da Inglaterra há 1 ano, foi contratado no meio de 2024 junto ao Talleres da Argentina. Lá no Talleres ele teve uma excelente participação, aí quase 60 jogos, 17 gols, 13 assistências, muitas participações em gols. É bem verdade que lá no Nottingham Forest ele não foi tão bem, fez poucos jogos como titular, só 4 jogos como titular, 23 partidas, marcou 3 gols, deu ainda uma assistência, mas é um jogador que é destro, joga pelo lado esquerdo, então com o pé trocado, jogador que já chegou aqui no Brasil, já desembarcou aqui em São Paulo, vai passar por exames médicos e aí de fato será anunciado pelo Palmeiras como reforço da equipe. Ele que já jogou também algumas vezes pela seleção do Paraguai, então é um jogador que chega aí para reforçar o time do técnico Abel Ferreira, que pode, quem sabe, perder o Richard Rios, mas o Richard Rios ainda é atleta do Verdão, viu, Marina? Devolvo para você aí, beijo grande, tchau! Valeu, Zé. Obrigada aí pelas informações. Completando o noticiário do Palmeiras. Chico, Diga. Que dizer desse jogador? O que falar do Sosa aí no Palmeiras? Olha, eu não vou falar nada porque eu não conheço, mas é verdade para você. Se eu for falar alguma coisa, eu estou mentindo. Estão dizendo que ele é bom, ponta direita, cai pela direita, né? E cria oportunidades de gol, é artilheiro. Mas aquela coisa, é uma aposta, né? É uma aposta. O Paulinho, quando foi para o Atlético Mineiro, Garrafa, ele não era ninguém. Ninguém sabia quem era o Paulinho. Era uma aposta também. Aí ele se juntou ao Hulk e formou uma dupla de área terrível, né? Com o Hulk e Paulinho. Agora, eu não posso dizer que esse Sosa, se não aparecer, ele não vai realmente suprir a falta do Estevão, né? Então, esse é o ponto. Né? Acho que se ele vem, se ele tem qualidade ou não, até uma outra questão. O problema é a cobrança que vai ser colocada em cima desse jogador. Vai todo mundo olhar para ele como é o cara que vem para substituir o Estevão. E não vejo no mercado jogadores com essa qualidade. Não é fácil você repor uma peça como... Não pode dar a camisa 41, né? Para ele, né? Um jogador repor uma peça como essa é algo muito difícil. O Palmeiras vai buscar esse jogador, tem realmente essa intenção, é uma promessa, não é um jogador ainda consagrado, badalado, mas o Palmeiras vai ter dificuldade, sim. A gente comentava domingo no Mesa Redonda e está falando diariamente, você perde o Estevão, o Paulinho, que se tinha a expectativa de que ele firmasse entre os titulares agora, recuperado de lesão, isso não aconteceu. Então gente, um agora, problema grande. Na época que o Estevão foi vendido lá atrás, porque já está um bom tempo que ele tinha sido vendido para o Chelsea, Felipe Anderson foi contratado justamente por conta dessa saída que ia ser... Com mais bagagem que esse jogador, Muito Maria. mais. Muito mais. Todo mundo conhecia o Felipe Mas Anderson. Não encaixou. E não deu liga. Mas pode dar certo ainda? Poder, como o Chico falou, né, Marina? Poder pode, as coisas acabam acontecendo, mas depende de muitas variantes. Eu entendo que a primeira variante que ela acaba sendo negativa para a chegada dele é o tipo de comparação que vão fazer com ele, com o Estevão, e ele não deve ser comparado com o Estevão. É outro tipo de jogador, é um outro perfil, vem para o ataque do Palmeiras e o Palmeiras precisa realmente de reforço. O Palmeiras ele perde Paulinho, perde Estevão, tá faltando desempenho ao Palmeiras, essa é a verdade. O Palmeiras não tá entregando aquilo que poderia entregar com tudo que foi investido. O Palmeiras gastou uma grana para o Mundial e, no meu ponto de vista, perdeu o título
paulista para o Corinthians. No campeonato da Copa do Mundo não venceu nenhum dos europeus, é verdade que chegou a uma fase de quartas de final. Eu esperava mais desse Palmeiras. Você também, Chico, esperava um pouquinho mais? Eu esperava um pouco mais, sim, pelo que o Palmeiras apresenta como coletivo, né? Como equipe, né? O Palmeiras é uma equipe, é um coletivo. Agora, para jogar no lugar de Estevão, imediatamente, acho que ele vai colocar o Alan, né? O Alan, que é um bom jogador, né? Que cai ali pelos lados e cria grandes oportunidades. Aliás, já estão dizendo que ele vai ser a próxima joia do Palmeiras, né? Vai ser a próxima joia do Palmeiras a ser vendida por milhões aí para o futebol europeu. E a Copa do Mundo de Clubes foi exatamente uma boa janela, porque vitrine, internamente, né? Ele já era visto assim, né, Chico e Garrafa? Assim. Agora aí com a Copa do Mundo... Muita gente chamou a atenção, o próprio Richard Rios, né? Você sabe, o Palmeiras, ele tinha como o Estevão, o cara que vinha decidindo a favor do Palmeiras. Pelo menos podia fazer a diferença. É verdade que em alguns momentos teve uma certa baixa, muita gente já comparando ele com o Hendrick, nos momentos decisivos, nos clássicos. Não conseguiu ganhar clássicos, né? Tinha esse tipo de comparação, mas o jogo do Palmeiras era muito centrado em cima da individualidade do Estevão. E você tira uma peça dessa do time, fica uma interrogação, mas o Abel é competente, o Palmeiras tem dinheiro, de repente a coisa pode fluir por um lado positivo. Porque você pega a linha, o Palmeiras pegou uma linha interessante. Fez o Hendrick um craque, um sucesso na Europa, né? Está machucado no Real Madrid, mas ele é um bom jogador. E engatou o Estevão, que agora foi para o Chelsea. Quer dizer, eram dois grandes jogadores que, se tivesse ficado no Palmeiras, iam fazer a diferença. Pois é, gente. Olha, a gente já está falando da Copa do Mundo de Clubes por aqui. O repórter Felipe Facincani já voltou ao Brasil, esteve inclusive no Mesa Redonda, mas antes de desembarcar por aqui, ele conferiu uma loja que atrai os amantes do futebol lá nos Estados Unidos. Dá uma olhada. Não é segredo para ninguém que no coração de Nova York, palco da decisão do Mundial de Clubes, está uma das mais icônicas lojas de futebol do mundo. Como vocês repararam, o nome aí, não é nenhuma coincidência. É de fato uma homenagem ao rei do futebol que trilhou seus últimos passos de carreira aqui, na Big Apple. Em meados dos anos 70, Pelé fez explodir os Estados Unidos para o mundo da bola ao jogar pelo New York Cosmos. E o resultado disso tudo? Bem, a própria grandeza da loja já diz. É uma verdadeira Disneylândia para os fãs do esporte. Desde bolas, chuteiras e outros acessórios, até, claro, as cobiçadas camisas dos principais times do mundo são vendidas por aqui. Com o hype do Mundial de Clubes da FIFA ser realizado no país, é evidente que os artigos dos gigantes europeus ganham destaque nas prateleiras. Ou então, é óbvio, do time da maior estrela do torneio e um dos anfitriões, o Inter Miami de Lionel Messi. Mas enganam-se os que pensam que, apesar dessa globalização europeia, o futebol brasileiro fique de lado no local. Muito pelo contrário. Além das camisas atuais de Flamengo e Palmeiras, e este simbólico espaço da Pelé Soccer, também é um verdadeiro museu de relíquias, surpreendente para quem é apegado à chamada moda retrô, em que voltar ao tempo é uma obrigação mais do que permitida. Neste varal, não importa o peso e a tradição da camisa, e sim o quão criativa ela é para valer mais. Seja esta dos anos 80, vestida pelo goleiro Emerson Leão do Palmeiras, custando quase $2.000, ou esses diversos mantos de equipes de várias regiões e divisões do Campeonato Brasileiro, que inclusive até já deixaram de existir, como o antigo Novo Horizontino, refundado há alguns anos como Grêmio Novo Horizontino. Portanto, se você vier a Nova York e quiser se sentir um pouquinho neste clima brasileiro da cidade, vá conhecer a Pelé Soccer, uma loja tipicamente americana na estrutura, mas com alma completamente brasileira na metrópole mais famosa do planeta. Ah, que legal, gente. Dinheiro, né? Mostrou a camisa do Corinthians ali? Eu não vi. Eu não vi. Não mostrou a camisa do Corinthians, não, mas mostrou a camisa da Portuguesa, da gloriosa Portuguesa. Portuguesa estava ali. Fluminense. Grêmio, eu vi E na também. edição provocaram o senhor, viu? Provocaram. Fizeram uma edição
Com certeza o Facincani, É possível, a primeira camisa que ele achou lá foi a do Corinthians, né? Ele Resolveu que adora tirar, o Corinthians. né, Chico? Resolveu tirar a camisa, né? O senhor tripudiou tanto em cima do Facincani durante a cobertura que ele fez, e diga-se de passagem, com muito talento, que não é surpresa para ninguém. Nossa, arrebentou. Nesse Mundial de Clubes. Mas é um espaço legal, né? É um espaço legal. A gente vê marcas importantes e marcas que às vezes você não imaginaria encontrar nos Estados Unidos, lá no museu, na loja, né? Faz Loja referência Pelé. ao Pelé. Loja Pelé. Muito legal, muito legal. E eu, particularmente, adoro camisa retrô. A gente viu algumas ali, né? Eu sou super suspeito bonitas. para falar, Marina. Eu gosto Marina, bastante. tudo vira dinheiro lá nos Estados Unidos, né, Chico? Até camisa usada, né? E retrô. É Você verdade. viu aquela do Leão Listrada? $2.000? Assim é caro, hein? É carinho. É carinho. A gente estava falando aqui antes, né, sobre a Copa do Mundo de Clubes, e a gente aproveita que o assunto é esse para falar sobre o Flusão. O Fluminense, infelizmente, não deu para o tricolor das Laranjeiras diante do Chelsea na semifinal. 2-0 para os Blues, com direito à lei do ex. Sim, ele mesmo, João Pedro, que foi revelado lá em Xerém, marcou os 2 gols da partida, um em cada tempo. Agora, o time inglês aguarda o vencedor do duelo entre PSG e Real Madrid para saber quem será o adversário da grande final que acontece no domingo. Eu fiquei chateada, tá, com esse resultado? Eu esperava que o Fluminense ia passar, gente. E olha, vou dizer uma coisa para você. O Fluminense começou o jogo com uma posse de bola interessante. Mas o Chelsea foi aos poucos tomando conta da partida, né? E de fora da área, o João Pedro marcou um golaço. 1-0, né? Ele foi o cara do jogo, Foi o cara Chico. do jogo. Decidiu, o brasileiro decidiu. Ele chegou agora no Chelsea e já mostrou que é uma contratação que vai resolver. E Não é? pode resolver até o problema de ser a posição de centroavante da seleção brasileira. Então, é aí que eu ia chegar, porque o Ancelotti ele falou no último jogo na Neoquímica Arena, né? Primeiro, mas já o último jogo dele, antes das férias dele, ele falou, vou curtir um pouco de férias e tal, mas vou acompanhar a Copa do Mundo. E, obviamente, vai olhar para jogadores como o João Pedro. A gente está precisando realmente disso. O cara chegou, teve 2 bolas, teve participação ativa no jogo. Exato, e no jogo anterior também, né? Do isso, Chelsea também contra o Palmeiras. A gente não recebeu as imagens ainda, mas amanhã a gente vai mostrar tudo para vocês aqui desse jogo. Que realmente, né, Chico, primeiro foi um golaço. O Fluminense, em nenhum momento, incomodou, né? O Chelsea teve o jogo nas mãos. Incomodou Chico, em 2 momentos. Uma bola lá que o zagueiro tirou em cima da linha, não mais nada, Chico. E o pênalti, que foi... E o pênalti que depois o VAR entrou em ação e... Pênalti pra mim não foi, mas no futebol brasileiro dão toda hora esse pênalti. Toda hora esse pênalti. A gente precisa repensar sobre isso. Amanhã nós vamos mostrar tudo isso para vocês, tá? Vamos para o resultado da enquete? Qual treinador tem mais condições de fazer a diferença no segundo semestre? E a maioria respondeu que é o Hernan Crespo, concordando aí com o Chico Lang, com 40% dos votos, hein, Chico? Concordando com você ali. E eu vou chamar de volta aqui o Alexandre Silvestre para falar sobre Corinthians, porque ele deixou uma pergunta no ar, né, Silver? Então traz pra gente que história é essa de salários atrasados no Timão? Pagou ou não pagou, hein? Pagou uma parte, agora à tarde. O pagamento era para ter sido feito até ontem. Eu estou falando de salário CLT para funcionários do Corinthians que têm carteira assinada, que trabalham sob o regime da CLT para o Corinthians. E isso impacta também no salário do jogador. O jogador recebe uma parte de imagem, uma parte bônus e uma parte salário na carteira. Então, o salário da carteira de trabalho estava atrasado. Corinthians com dificuldade de fluxo de caixa, como podemos imaginar, né? Deve para um monte de gente, a dívida exorbitante e com problemas também para pagar os funcionários. Pagou os funcionários agora à tarde. A tendência é que, se não hoje à noite, até amanhã, esse pedaço do rendimento do jogador de futebol que joga pelo Corinthians, que esses caras, que os jogadores recebam amanhã a parte deles. Repetindo, o direito de imagem é um valor muito superior para os jogadores do que eles recebem na carteira de trabalho. Mas os funcionários, pelo menos de acordo com a minha fonte lá de dentro, receberam agora no final do dia. E eu me despeço de vocês com imagens aqui da Praça Charles Miller, o homem que trouxe a bola e as regras de futebol para o Brasil, as regras do futebol. Futebol que no início dos tempos aqui no nosso
país era amador, não podia pagar salário para jogador, tanto que o Clube Atlético Paulistano, que era uma grande força nos anos 30, quando o futebol se profissionalizou, tirou o time de campo e daí nasceu o São Paulo Futebol Clube. Mas respondendo à sua pergunta, os funcionários do Corinthians, os jogadores ainda não, mas pelo menos os funcionários receberam agora há pouco o salário deles, querida Marina. Um beijo. Praça Charles Miller. Silver, obrigada pelas informações. Eu adoro que o Silvestre sempre dá aquela pitadinha de história, né? É sempre bom saber um pouquinho mais. Dá tempo de comentar um pouquinho aqui ainda, né, diretor? Dá tempo, vamos comentar um pouco aqui. Acho que aqui. o importante, né, Marina, Chique, você em casa, é que se não deu para pagar todo mundo, começou a pagar por quem realmente merecia, num primeiro momento, receber em relação aos atletas, né? Repito, todo mundo tem o direito de se receber, mas o atleta tem uma condição muito melhor, tal, ali. Uma necessidade muito maior, os funcionários ali do dia a dia, pessoal de rouparia, portaria, pessoal que trabalha na cozinha. Então, pelo menos, já que não pagou todo mundo, que começou a priorizar por esse pessoal aí, que o Corinthians consiga acertar desse pessoal e também dos jogadores que assinaram o contrato, são atletas profissionais e tem que receber o que de direito é devido, né, Chico? Nesse aspecto, o Osmar Stabile está fazendo um bom trabalho. Apesar de interino, né? Caiu no colo dele a presidência do Corinthians, eu pensei que ele não fosse dar conta, para dizer a verdade para você. Mas na medida do possível a gente pode observar que ele tem tomado algumas decisões importantes, algumas prioridades. E a prioridade dele é pagar, né? A palavra pagar está na cabeça dele. Está tentando pagar, fazer acordos com empresários que estão cobrando o Corinthians, fazer acordo com credores, fazer acordo Assumiu o Corinthians como uma mangueira, tentando apagar incêndio. Exatamente. Se o incêndio é grande, a mangueira nem sempre vai conseguir Agora, apagar tudo. vejam como deixou como o Augusto Melo deixou o Corinthians. Ele falou que tinha deixado dinheiro no caixa. Como ele estava vivendo em Nárnia, né? Estava em Nárnia. Porque não tinha dinheiro para fazer nada daquilo que ele disse que fazia, né? E agora ele está com choque de realidade. Vamos ver agora a votação, que vai ser em agosto, né? Do impeachment. E daí para frente, quem sabe o Corinthians entre nos eixos. Pois é, né, minha gente? Você acredita que o programa já acabou? Foi Já? muito rápido, gente. Eu agradeço aqui Osmar Garrafa, querido, Chico Lang, especialmente vocês aí de casa, o pessoal que está no YouTube também. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.